Esses dias me perguntaram se eu tinha medo de viajar sozinho, se eu tinha medo de gastar todo o meu dinheiro numa passagem para os Estados Unidos e vir aqui na cara e na coragem. Perguntaram se eu tinha medo de fazer uma trilha sozinho na Itália, sem nem ter seguro de vida por lá. Ou de fazer uma trilha de 4 dias no Chile, ou de pegar carona na Argentina, completamente sozinho também. Não tenho medo. Como é que eu ia ter medo? De verdade. Pensa comigo. Nós, seres humanos, fomos feitos para explorar esse planeta Terra, esse mundo. Como que a gente vai ter medo do nosso próprio destino? Do que nos faz ser mais realizado possível, que é viajar, explorar e conhecer novos lugares, novas pessoas e novas culturas. Como que eu iria ter medo disso? É óbvio que eu não tenho medo. E digo mais, eu acho que mesmo quem tem medo, não tem medo de verdade. Essas pessoas que se prendem em casa e não querem sair dessa zona de conforto, eu não tô falando de gastar rios de dinheiro para ir para os Estados Unidos, eu não tô falando de ir para outro país, eu tô falando de, às vezes, ir num evento de networking, às vezes tentar um hobby novo, tentar um esporte novo, ir pra academia. Eu acho que as pessoas que não saem de casa e não tentam esses hobbies, isso acontece porque elas nunca viram isso. Elas nunca experimentaram. Então, elas têm um receio do desconhecido, que isso é normal. Nós, seres humanos, a gente tem esse receio de coisas que a gente ainda não conhece. Só que eu já vi pessoas destravarem, assim, tipo, dar esse clique e perderem isso totalmente. Porque falta esse gostinho, falta experimentar coisa nova. É um péssimo exemplo, mas é que nem crack. Quando você experimenta só um pouquinho, cara, você se vicia na hora. E sair da zona de conforto é exatamente isso. Só que eu tenho visto ultimamente o empreendedorismo virar uma moda. Todo mundo quer ser empreendedor, ninguém mais quer fazer faculdade. E eu entendo, porque eu também segui esse caminho, não posso muito criticar essas pessoas. Mas que eu vejo empreendedores que não querem sair da sua zona de conforto. Eu vejo pessoas que querem começar um negócio e acham que tudo vai chegar para eles e que as pessoas não vão ter que se esforçar de verdade ou fazer alguma coisa. E tem gente que realmente consegue viver assim e conseguir resultados assim, mas na maioria das vezes é com estelionato, com golpes e com venda de cursos que realmente não entregam o que prometem, que também são estelionatos e golpes. E eu acho que isso não traz realização nenhuma para essas pessoas. Eu vejo a galera de Balneário Camboriú que ostenta e que anda de Porsche e vai jantar no Omakase, no Rosewood Hotel em São Paulo. Aí virei o Toguro agora, né? Mas eu acho que essas pessoas não são felizes de verdade. Eu acho que quando alguém tem que provar para os outros que o que ela tem é o que torna ela legal ou é o que torna ela uma pessoa a ser respeitada e não o que ela é que a torna isso, quando elas têm essa visão do material que elas têm, os bens que ela tem que a tornam uma pessoa virtuosa, e ela tenta conseguir o máximo de bens possível para isso. Eu acho que essas pessoas elas não conseguem ser felizes porque elas não focam nelas mesmas. Elas não se conhecem em grande parte. Elas nem sabem do que elas gostam. Às vezes elas compram esse tipo de, sei lá, Porsche, apartamento em Balneário, pagar a mulher do job pra ir nas festas e filmar as mulheres. Eu acho que elas fazem isso pelos outros, sabe? Não é por elas mesmas, porque não... Beleza, tem prazeres que são legais, tem coisas que são interessantes, diferentes, mas não tem como isso, como um estilo de vida, ser levado a sério. Eu comecei a ler filosofia de novo há pouco tempo. Não era uma coisa que eu fazia constantemente. Na verdade, era uma coisa que eu fazia quando era criança. Eu sempre gostei de filosofia, das aulas da escola. E aí eu tive contato com um amigo, Theo. Um abraço, Theo. @RayaCoelho no Instagram. Sigam ele, conteúdo muito bom. E ele me incentivou a voltar a ler filosofia. E eu comecei a ler o livro Confissões de Santo Agostinho. E isso me fez refletir um pouco até sobre mim, sabe? Sobre as coisas que eu fazia quando eu era criança ou mais jovem
E não... E eu não me lembro, né, dessas coisas. Mas eu era tão feliz fazendo elas, às vezes eram coisas tão bobas assim, como tipo, correr pelo corredor da minha casa, ou me jogar no chão, sei lá, eram coisas que me tornavam tão feliz. E aí eu vejo que a gente vai ficando adulto, a gente vai crescendo e a gente perde essas coisas simples que nos trazem prazer. E eu tô descobrindo que o que me traz prazer é viajar, é ensinar os outros e, claro, me sentir valorizado. Isso é muito bom. O meu trabalho tem me trazido muito isso. A gente tem conseguido trazer bons resultados para alguns clientes e isso tem me deixado muito feliz, mas eu sou feliz mesmo. Voltando a falar sobre as pessoas que querem fazer algo disruptivo e têm medo de serem disruptivas consigo mesmas, não é medo, é realmente falta de tentativa. Eu vídeo quase todo dia, eu tô tentando fazer quase todo dia. E eu tenho visto que eu tô ficando melhor nisso. Espero que eu esteja. Tô tentando aí fazer pelo menos 5 Reels por semana. Não tá rolando, mas tá dando pra fazer uns 3 ou 4. E eu tô ficando melhor nisso, tô ficando melhor, me soltando mais na câmera, editando melhor os meus vídeos também. E é uma coisa que eu não consigo fazer com as minhas vendas ainda, eu não consigo vender todo dia, entrar numa call de vendas todo dia. Porque a venda ela é B2B, ela é high ticket e é difícil eu conseguir um fluxo diário de leads qualificados para apresentar uma proposta. Espero que eu consiga até o final do ano, contratei um SDR agora para fazer isso. Mas eu acho que o segredo para essas pessoas que têm medo de estar se expondo, elas estarem repetindo algumas ações e ficando boas o suficiente, que vai chegar um momento que essa pessoa vai estar tão confiante na habilidade dela que ela não vai ter dúvida nenhuma que ela pode ser disruptiva, que ela pode fazer uma coisa diferente. Então, além da pressão externa das pessoas estarem dizendo que aquilo é uma loucura, dela nunca ter experimentado essa novidade, esse mundo de verdade, isso aqui que é viver a vida, cara. Não é você ficar no seu quarto enfurnado, cheio de LED num computador, cara. Porra, viver a vida é você conhecer uma cidade nova e poder fazer isso, sei lá, a cada 3 meses e do jeito que você quiser, sem ter que responder pra ninguém, sem ter que prestar contas pra ninguém, porque a vida é sua, irmão. A vida é sua. E o que vai propiciar você ter essa autoconfiança é você praticar, é você ter repetições, é você sentar a bunda na porra da cadeira e praticar e fazer o que você tem que fazer, seja tráfego pago, seja design gráfico, seja criação de conteúdo, edição de vídeo, vendas, sei lá, cara, mas eu não sei, eu tive a sorte de sempre ter uma autoconfiança muito alta e isso me tornou preguiçoso muitas vezes, e agora eu tô deixando de ser preguiçoso porque eu vejo que a repetição, né, a obsessão pelo input e não pelo output, ela é muito superior ao nível de autoconfiança, porque ela traz uma confiança com resultado, a autoconfiança é mental, mas a repetição ela te traz resultado tangível. Então o canal é esse, o canal é você... helicóptero, paracóptero. Será que algum gringo vai entender esse meme aqui? Acho que não, só tem velho e criança aqui nesse parque. Meu Deus, tem a criança pelada ali. Não vou filmar não. Vou entrar nos Epstein Files. Enfim. Pratique repetições. Tem uma filosofia japonesa que é o Kaizen. O Kaizen. Vou arrumar pra cá pra não pegar os Epstein Files. Que é justamente sobre isso. Sobre você não pensar em como executar alguma coisa. Tem a história de um samurai, eu não vou lembrar exatamente o nome dele. Você não tem que pensar se aquilo pode dar errado, se aquilo vai dar errado, como que você pode fazer da melhor maneira, como que eu posso otimizar isso aqui para ser da melhor maneira possível. Não, cara, só faz. Vai lá no primeiro dia e executa. Não precisa ser às 6 da manhã, 19 horas por dia. Pode ser às 10, pode ser meia hora por dia. Mas você tem que fazer todo dia, cara, você tem que ser consistente. Porque... aí você vai ver resultado, porque você vai olhar pro dia anterior e você vai lembrar dos erros que você cometeu. Você vai lembrar que você precisa cortar a parte muda de um vídeo no YouTube. Você vai lembrar que a tua legenda tem que estar perto dos olhos e abaixo da boca
pra reter mais o vídeo. Você vai lembrar que você tem que ter um visual hook no início, igual eu fiz dando zoom nessa câmera, que a retenção do vídeo ela fica muito maior e você pode fazer um corte desse vídeo depois. Então, quando você toma muito tempo para repetir as atividades, não faz elas todo dia, ou até, sei lá, cada 2 dias que seja, elas se perdem, você não lembra do que você errou. Né? E gravar as coisas, documentar o que você está fazendo também ajuda muito com isso. Mas a história desse samurai que eu estava falando é que ele nunca fazia nada. Acho que ele queria ser o maior espadachim do Japão, alguma coisa assim. E ele só pensava, pô, como que eu vou fazer? Mentalizava. E ao contrário, tinham outros samurais que praticavam todo dia. E no final, esses samurais só praticavam, só treinavam. Eles conquistaram resultados muito maiores do que esse que ficava apenas idealizando. Então, isso se chama Kaizen. Vocês podem pesquisar no Google depois. Eu não sou muito bom com conceitos. Isso é uma coisa que eu preciso melhorar nos meus vídeos, inclusive. Acho que se eu ler um pouco mais sobre essas coisas, um pouquinho todo dia, eu posso melhorar a praticar o próprio Kaizen e explicar o próprio Kaizen. Então, não tenham medo de executar. Isso vai trazer muita autoconfiança e vai permitir vocês fazerem coisas incríveis, como essa que eu tô fazendo. Pô, eu tô num lugar lindo aqui. Deixa eu filmar um pouquinho o lugar. Aqui, ó. Olha só. Tem umas formigas ali, famílias, prédios. O clima tá bom, tá quente, acho que tá uns 27, 28 graus, mas não tá úmido. Então tá dando pra aproveitar bem, sabe? Tem um mercadinho ali, Texas Barbecue. Tô ficando com fome, talvez eu vá lá daqui a pouco. Então, fica essa mensagem, pratiquem repetições e... Nossa, meu boné tava torto. Não tenham medo de tentar algo novo. Abração.